Então você se configurando, escreva ali o comentário. Tá o reflexo do É assim mesmo, amor. no óculos. É assim mesmo. Teste aí. Olá! Estamos aqui começando a live sobre resiliência. Tem gente já entrando. Aí clica nele e manda fixar. Clica nele. Tá, boa noite, gente. André! Que maravilha! Saudades de você, amigo. Ai. Adriana, é para fixar o tema da live. Meu Deus do céu. Olá, Leila, Tereza. Deixa eu... Boa noite, Cecília, Ana Cecília. Olá, boa noite, gente. Vamos dar um minutinho para as pessoas entrarem, para a gente poder começar esse tema. Olá, Tereza Cristina, obrigada. Então, assim, o tema dessa live é o exercício da resiliência no contexto da pandemia, né? E eu gostaria muito que hoje nós tivéssemos assim uma conversa, né? Uma conversa, vocês podem fazer perguntas, tem uma pessoa que está aqui anotando as perguntas de vocês à medida que eu for falando, né? E vocês podem interagindo dessa forma, tá certo? E eu vou respondendo as perguntas, tá? Eu tenho alguns pontos que vou abordar sobre essa questão da resiliência, certo? Mas eu gostaria muito da participação de vocês, fazendo perguntas que eu acredito que seja um tema muito, muito caro para todo mundo, né? Como é que a gente está exercitando essa competência que é a resiliência nesse tempo de pandemia, né? Nessas dificuldades que nós estamos tendo hoje. Rafaela, Socorro, Gileno. Muito bem, estou vendo aqui algumas pessoas conhecidas, outras que fazia tempo que eu não via, né? Muito bem. Então, vamos lá, né? Temos aqui 17 pessoas que estão entrando, as pessoas estão entrando. Olá, estou vendo aqui. Rosemary, que semana que vem estará, né, conosco aqui na segunda live, porque isso é uma ação que eu estou fazendo, né, de uma série de 3 vídeos sobre a pandemia,
né? Esse primeiro momento é sobre a resiliência, mas a gente vai falar sobre educação e educação emocional. A terceira vai ser educação emocional. E as duas lives que eu vou fazer sobre esses temas vão ser com convidados, né? Mônica também já está chegando, né? Então, eu acredito que a gente vai poder conversando, né? Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vai falando. Eu vou fazendo aqui a introdução do que a minha proposta da conversa de hoje. Então, assim, esse tema ele veio de uma conversa, numa reunião que eu tive, né, na escola onde eu trabalho, e que de um fato que está acontecendo com os alunos da escola, mas e que a gente está preocupado, né? Então, assim, eu quis dar esse tema para poder ajudar a gente a pensar sobre a resiliência, como é que nós podemos exercitá-las nesse momento. Então, eu percebo que eu percebi nessa reunião que eu tive, né, nessa conversa com os meus pares na equipe, que há um certo sentimento de cansaço, de desistência, de abandono. E eu fiquei muito preocupada. E aí eu fui pensando o que fazer, que ação eu poderia fazer para poder estar junto da equipe de professores, da equipe dos alunos também, né? Como é que a gente pode, nesse momento tão difícil, estar exercitando a nossa resiliência, estar exercitando essa competência, né? E eu fiquei pensando e decidi fazer essa live. E aí eu vou abordar quatro temas, 4 itens, né, na verdade. A gente vai contextualizando como é que nós estamos hoje. E aí depois eu vou falar um pouco o que é a resiliência, certo? Como nós podemos fazer para exercitar essa competência, a resiliência, nesses dias. E, por último, eu gostaria de fechar com a resiliência e educação, que foi um tema que eu vi sobre resiliência e eu achei assim, super pertinente. Como na educação a gente pode ver o exercício da resiliência, certo? Então, assim, vamos começar com essa contextualização. O que é que a gente está vivendo hoje? Né? Nós estamos vivendo uma situação que está fora do nosso controle. E para quem é uma pessoa que gosta de controle, que gosta de previsibilidade, que gosta de saber o que é que vai acontecer, que gosta de tudo bem organizado, eu acredito que está sendo bem difícil. E é uma questão do ser humano, né? Essa questão do controle, essa previsibilidade, essa questão de tudo está fechado, as restrições, a gente não sabe o que é que vai acontecer, essa imprevisibilidade que nós estamos vivenciando com a pandemia, isso está causando vários sentimentos, né, e vários estados de ânimo também. Causa angústia, causa ansiedade, uma falta de fé do que será que eu vou sobreviver, como é que isso está agindo, eu não tenho controle, pessoas próximas estão ficando doentes. E aí o que é que a gente pode, né, fazer nesse cenário? Eu também destaco uma questão do vírus em si, né? O vírus em si, ele é um inimigo que nós estamos combatendo, né? Cada um a seu modo, mas ele é invisível e ele não distingue pessoas. Qualquer um está vulnerável a ele, né? E aí ainda tem uma outra questão, que não há cura,
E essa questão que você não tem como cuidar disso, não tem como ficar bom, você só pode prevenir, isso também causa uma certa angústia. E todos nós, de uma certa forma, nós somos responsáveis por esse não adoecer a si e também ter o cuidado de não adoecer quem está próximo de nós, né? E o que é que acontece? Algumas coisas, eu andei assistindo algumas coisas e achei muito interessante uma fala que foi, nesses momentos de pandemia, há uma aceleração nos processos que já estavam em curso. E aí, trazendo para a nossa realidade, a realidade escolar, realidade de vida, né? Eu trago a realidade escolar, mas eu também entendo a realidade de vida de todo mundo. O uso de tecnologias. Então, a tecnologia, ela está, mais do que nunca, entrando nas nossas vidas, certo? E de uma forma muito rápida. As pessoas tiveram que se adaptar de uma forma muito rápida, né? As pessoas tiveram que aprender a manejar os recursos tecnológicos de uma forma muito rápida. O ambiente de trabalho passou a ser o ambiente da sua casa. E aí quem vive com mais de uma pessoa, tem que dividir-se entre os trabalhos domésticos, entre os trabalhos, o trabalho, né, do home office. E aí, como você vai administrar tudo isso? Boa noite, Edna, estou vendo você, né? E aí, a reinvenção do modo de viver de uma forma muito rápida. Então, nós tivemos isso. Nós tínhamos, há uns 2 meses atrás, nós tínhamos uma forma de viver, uma forma de nos relacionar, uma forma de cuidado diferente com as pessoas, e hoje é totalmente diferente, né? Quem diria que hoje, né, em maio, nós iríamos estar com uma obrigação de uso de máscaras? Quem diria há uns 2 meses, né, ou em fevereiro, no carnaval, nós estávamos lá todos aglomerados, e hoje nós estamos proibidos de fazer aglomeração com mais de 10 pessoas. Então, assim, foi um salto muito abrupto de comportamento. Foi muito rápido. E vendo também com isso um afloramento de alguns sentimentos, como o medo, como a tristeza, né? O medo de adoecer, o medo de alguém próximo também adoecer, tá? Então, vem esse medo. A tristeza de ter a vida, né, o curso da vida mudado. Nem sempre as pessoas estão preparadas, nem sempre as pessoas têm um ritmo rápido de aprender. Vem a questão da angústia, né? E vem também o tédio, e esses sentimentos e emoções, eles vêm com muita intensidade, certo? E vem uma intensidade muito forte. E aí, juntando essa questão, aí nós temos uma vida hoje, certo, de uma instabilidade. Nós temos aí uma instabilidade social, a gente não sabe o que vai acontecer na nossa sociedade após a pandemia. Nós podemos fazer previsões, mas nós não podemos saber o que é que vai acontecer. Nós também temos que lidar com a instabilidade política no nosso país, e nós temos também que lidar com a instabilidade econômica, porque as pessoas, elas não sabem como é que vão se sustentar. Muitas já perderam seu trabalho, seus postos de trabalho, né? Algumas estão podem ser próximas de perder, ou tiveram redução de salário. Então, essa questão da vida econômica essa instabilidade vai causando também um certo tipo de
de adoecimento. E aí devemos pensar nisso tudo e como exercitar, dentro desse contexto tão complexo que é a pandemia, como exercitar a nossa resiliência, certo? Então, assim, eu coloquei alguns pontos do que é a resiliência. Eu coloquei alguns pontos assim, que é um processo que consiste no equilíbrio entre a atenção e a habilidade de lutar, além do aprendizado objetivo com os sofrimentos. Ou seja, nós, seres humanos, estamos sempre buscando um equilíbrio, que a gente chama de na Gestalt de homeostase. Né? Nós estamos sempre nesse ponto de tensão. Então, a resiliência ela vem como uma competência de uma superação das adversidades. E a partir dali, você conseguir aprender ou aflorar as suas competências e suas potencialidades para viver e superar aquele obstáculo. E esse assunto ele é recente e vem de um ramo da psicologia, né, de uma linha da psicologia que é a psicologia positiva. Porque na psicologia nós temos um histórico de estudar as doenças, as patologias. E a psicologia positiva, ela já tem um foco nas potencialidades do ser humano, né, nas coisas positivas. E eu acredito que é muito necessário, neste momento, esse olhar, esse foco para as potências. Que potência eu tenho para exercitar a minha resiliência? Então, eu posso ter nas potencialidades a nossa inteligência, os nossos valores, a nossa autoaceitação, a autoestima, né, a compaixão, então valores como solidariedade, a nossa esperança, cooperação. Então, são focos que a psicologia positiva vai abordar. E eu acho que nesse momento, eu penso que neste momento é mais do que necessário nós estarmos com foco na nossa potência. E esse tema, resiliência, ele vem, né, dentro dos estudiosos latinos e brasileiros, esse termo vem da física, que é quando um material que sofreu um tipo de pressão, ele, depois que aquela pressão sai, ele retorna ao seu estado, né, anterior. E aí, dentro da psicologia, a gente pode pensar no seguinte: será que o ser humano sai depois de uma situação adversa da mesma forma? Acredito que não. A gente vai estar ali acessando as nossas potências, certo? Acessando o que a gente chama de um autossuporte e vai editando o nosso modo de viver. Eu acredito que a pessoa saia mais forte. Mas, para que esse material ele seja resiliente, ele tem que ter uma flexibilidade. Porque se for um material resistente, com a pressão ele se quebra e nunca mais volta a ser o mesmo. E aí eu faço a pergunta: e como está a nossa flexibilidade para abraçar o mundo tal qual ele se apresenta? E é uma pergunta que a gente pode refletir. Como é que eu estou? Né? Como é que eu estou me sentindo? Certo? Como é que está a minha flexibilidade de aceitar o que não posso mudar, o que está fora do meu controle? É isso que a gente tem que pensar. Porque a partir daí a gente pode acessar o que a gente tem de potência. Né? E como percebemos as nossas aprendizagens em contexto adverso? Porque apesar de um contexto que, sim, está adverso, sim, está instável, sim, está perigoso, mas nós temos
possibilidade de aprender e sair fortalecido, né? Em que nos apoiamos para exercitar a resiliência? E aí é onde nós estamos vendo, onde nós vamos acessar a nossa potência, né? Geralmente o foco do estudo de resiliência é sobre pessoas que estão em situação que eles colocam de risco, pobreza, né? Mas hoje, com a pandemia, será que a gente pode focar apenas nas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social? Ou essa questão da resiliência, essa competência, ela tem que ser exercitada por todas as pessoas que estão passando por isso? Então, é uma forma, um pensamento que me veio, né, uma reflexão. Será que temos que focar em alguém que está numa situação de vulnerabilidade social? Porque todos nós estamos aqui, passando por isso, né? É uma coisa para se pensar. E aí não podemos colocar... eu estou vendo algumas frases e estou assim, achando bem interessante, né? Nos comentários de vocês. O autoconhecimento, a fé que foi colocada por Sandra, né? Nossa espiritualidade, são importantes também. Então, nós não podemos colocar como a resiliência como uma característica da nossa personalidade, né? Porque senão nós estaremos dizendo se uma pessoa é resiliente é porque isso nasce com ela. E, na verdade, são vários fatores que ajudam no exercício da resiliência. E por que eu estou o tempo todo enfatizando a questão do exercício? Porque para uma pessoa ser resiliente num determinado contexto, que pode ser para um determinado contexto, pode ser, e pode não ser para outro. Então, ela tem que acessar seus fatores internos e os fatores externos também, o seu meio. Se esse meio tem alguma coisa que favoreça, né, esse exercício da resiliência, tá? E para esse exercício ser bem sucedido, temos que montar algumas estratégias. Quais são as estratégias que eu, dentro das minhas possibilidades, estou fazendo para conseguir viver nesse contexto? Isso é muito importante que a gente reflita, né? Então, veja que eu estou o tempo todo colocando algumas provocações, porque é bom essas provocações para tirar um pouquinho a gente do nosso lugar comum ou num lugar mais confortável e assim sacudir um pouco para podermos acessar o que a gente tem de potencialidades, né? E uma coisa que eu vejo tanto na clínica quanto na escola, né, nos meus 2 trabalhos, que o indivíduo está tendo uma oportunidade agora de olhar a sua dor, reconhecer e aceitar, né, essa dor é um passo para que você possa ser uma pessoa que possa exercitar a resiliência nesse momento, né, de distanciamento social e pandemia. E aí a resiliência ela busca soluções que proporcionem condições de manutenção da saúde mental e o desenvolvimento pleno do indivíduo. Isso é muito importante. Nunca se falou tanto em preservação da saúde mental como agora, né? Eu estou vendo aqui a dor do outro, mas a gente pode falar sobre isso também, na questão da empatia, certo? Mas eu quero que cada um e cada uma que estejam assistindo a essa live perceba a si, né? E é um processo dinâmico, certo? Então, como eu coloquei, a resiliência
ela vai, é um processo de equilíbrio, e esse equilíbrio são duas forças que estão o tempo todo, né, em ação, puxando você ou para um lado ou para o outro, né? E eu percebendo e me preocupando com a questão do abandono dos alunos, de fazer as atividades, né, o cansaço, que é um cansaço que eu entendo, compreendo nesse momento, mas é uma possibilidade. Mas eu acredito que, como nós estamos trabalhando com eles, né, com os professores, eu acho que é importante nós estarmos atentos a isso e trabalhar com eles a persistência, que vem também de um exercício de resiliência, certo? E aí eu vi um vídeo bem interessante do Leandro Carnal, que ele diz assim, que viver é um esforço diário, que é banho, né? Um banho que você toma. Você tem que tomar banho todos os dias, né? E aí, então esse esforço tem que ser diário, certo? Como tomar banho todos os dias. Eu achei bem interessante essa fala dele, porque é isso, viver todos os dias nesse contexto é como tomar banho. É um esforço que você tem que fazer, é um exercício que você tem que fazer diariamente, né? E aí eu vou colocar aqui algumas questões de fatores de proteção, né? Esses fatores de proteção são assim exercícios, como fazer para exercitar a resiliência e mantendo foco nos aspectos saudáveis, né? E aí eu estou vendo aqui uma pessoa, Geise, está dizendo, tem dias que estou confiante e tem dias que não estou. E isso é compreensível. E é importante olhar para os dias que você não está bem e respeitar esse dia que você não está bem, né? É importante olhar para isso. É importante nós não reconhecermos as nossas fragilidades, porque assim nós podemos pedir ajuda, pedir um apoio para que as pessoas a gente possa dar as mãos, né, aos nossos pares para poder se fortalecer, né? E aí eu estou colocando aqui alguns fatores de proteção, mas eu não estou dando dicas, eu estou apenas abrindo um leque para as possibilidades, né? As possibilidades que podem ser despertadas durante essa nossa conversa, durante essa live, certo? Porque eu acredito que cada um e cada uma que está assistindo aqui essa live tem as suas potencialidades, vê o mundo de uma percepção diferente. Então, eu não me coloco aqui como uma profissional que vai dizer o que fazer. Obviamente, a gente pode discutir, pode perceber, mas são possibilidades. Então, uma delas, muito importante, é a afetividade. Como estão as suas relações? Né? Como é que estão as relações familiares, as relações conjugais? O que é que está aflorando agora, nesse período, onde todos estão tendo que conviver, né? Quem pode ficar em casa, todos estão tendo que conviver 24 horas com os seus familiares, com os seus maridos, com as suas esposas, com seus filhos, com seus pais. E aí é interessante que eu visualizo algumas falas, né, algumas coisas que eu escuto, até de colegas mesmo, que
muita coisa que estava adormecida ou que deixava para lá, empurrava, porque o dia a dia era muito complicado, todo mundo tinha muita coisa que fazer, né? E aí, com essa convivência, como é que estão sendo essas relações? Como é que cada um e cada uma aqui está vendo as suas relações? Com os amigos também, né? Muitas vezes a gente dizia, não tenho tempo para falar com os meus amigos. E aí? Como é que você se percebe nas suas relações? Isso é um ponto muito importante. Até porque como nós somos seres relacionais, então essa questão de cuidar de nossas relações é muito importante, né? Se eu estou suportando as pessoas que estão comigo, isso é um sinal, né? Se eu não aguento mais ficar 24 horas com aquela pessoa, isso é um sinal. Se a partir dali eu estou vendo que está sendo uma afetividade, uma relação de respeito, estão mesmo na mesma casa, estão respeitando o espaço do outro, isso é um bom sinal, assim, também para vocês observarem. Então, as relações, como é que elas estão? Isso é bem importante. Como é que também estão a autoestima, que é uma coisa que a gente tem que ver como um fator de proteção e um exercício de resiliência. A sua autoaceitação, aceitar que você não pode controlar o que está acontecendo, aceitar que as pessoas não têm que fazer o que você quer, aceitar que você não pode controlar o outro, aceitar que você não pode mais controlar o tempo em que você vai ficar em casa. Né? Como é que está essa autoaceitação? É isso mesmo, Wesley. Nós não nascemos com resiliência, conquistamos. Através do que eu estou dizendo. Como é que estão os seus fatores de proteção? Como é que estão as suas relações? Certo? A cooperação, tão falada, né? Cooperação, a solidariedade, que é mais um modo de ver como é que estamos cultivando as nossas relações. Eu tenho alguém que eu possa pedir ajuda? Há alguma pessoa que eu possa dizer para ela as minhas fragilidades e a partir daí eu possa me fortalecer? É uma coisa importante a se pensar, né? Como é que estão e aí eu volto novamente às nossas relações. E a autoaceitação, a aceitação das nossas fragilidades, que é tão difícil, muitas vezes, nos colocarmos como frágeis na frente do outro. Mas é muito libertador quando esse outro escuta nossas fragilidades e nos apoia, nos dá as mãos, nos coopera conosco. Eu acho que a gente vivia num momento de tanta coisa para fazer, um tempo corrido, que aí nós achávamos que podíamos fazer tudo sozinhos. Esse individualismo tão apregoado, né? Eu faço, eu posso, eu consigo. E aí, agora o eu virou nós. Né? Como é que nós iremos fazer? Como é que nós estaremos juntos? Cooperação. Como é que eu divido as minhas angústias com as pessoas que eu conheço? Né? Isso é muito importante. A fé também, a espiritualidade, a quem eu me apego nesse momento, né? A minha religiosidade, a fé nas pessoas, a fé em Deus. Então, isso também é um fator de proteção e nos torna, né, mais forte para a resiliência. É muito importante
né? Respeitar isso. Também tem uma outra possibilidade, né, que a gente pode refletir, é que sentido cada um de nós dá para a nossa vida. Né? Que sentido eu dou para o meu trabalho? Certo? Eu tenho um sentido, esse meu trabalho me satisfaz, porque agora eu estou trabalhando em casa, ele está na minha casa. E que sentido eu tenho para ele? Né? Como é que você organiza e planeja o seu dia? Isso é muito importante. Né? Ter uma rotina. Eu tenho um planner que eu faço quais são as atividades que eu vou fazer naquele dia e eu vou marcando o que é que eu fiz. Isso é muito importante para eu dizer, não, eu fui uma pessoa que fiz algo hoje. Esse dia não foi igual ao outro. Eu produzi algo. Né? Eu estou me organizando. Né? Eu concordo, Edna, é bem desafiador. Né? Marta coloca que está se reinventando. Todos nós. E é um desafio. Né? É um luto, na verdade. Você deixar uma forma de viver para poder abraçar outra forma de viver. Né? E aí, como você se comunica também com as pessoas? E aí tem muito a ver, novamente, com relação. Como é que eu me comunico com as pessoas? Me comunico com gentileza? Me comunico de uma forma agressiva? Me comunico de uma forma... Que forma as pessoas veem a minha comunicação... Veem como é que eu falo com elas? Né? Que cuidado eu tenho com essa forma de me comunicar, de estar presente para o outro? Isso é importante para a gente perceber também. Né? E a esperança. A esperança não é esperança de ficar à espera, mas uma esperança de estar em movimento, de buscar, né, um sentido. Né? E aí eu entro numa questão de que sentido cada um de nós dá para esse momento da pandemia. Por isso que eu coloquei que eu não estou aqui para dar fórmulas nem dicas, porque cada um está percebendo de uma forma diferente. Né? E aí cada um tem que refletir essa sua forma de ver. Eu estou vendo com bons olhos, assim, no sentido de que esse momento eu estou aprendendo, esse momento eu estou sentindo falta das pessoas que estavam próximas a mim. Né? Como é que eu estou vivenciando, como é que eu estou percebendo esse momento, né, da pandemia, né, de uma maneira aprofundada, fazendo um autoconhecimento, né? Como é que eu estou percebendo? Para poder também acessar o que é que eu tenho de suporte para poder exercitar minha resiliência, certo? E aí é interessante que acredito que muitas decisões de vida que você já sabia o que é que você queria antes, né, da pandemia, antes desse momento de você ficar dentro de casa e muito próximo de quem você está convivendo. Então, muitas decisões eu acredito positivas ou não, ou decisões possíveis, eu não gosto nem de colocar essa questão se é positiva ou negativa, mas decisões que estavam adormecidas e que você já queria fazer. Acredito que elas vão se concretizar dentro, né, depois dessa pandemia. E aí, como eu coloquei, como é que você está nas suas relações, se você se isola ou tenta viver em comunidade com as possibilidades que você tem. Né? Quais são as possibilidades que eu tenho? Né? Eu estou lendo aqui agora, você está falando de mim, Edna. Né?
sim, né, das decisões de vida, né? Que é muito importante, porque esses momentos de crise, eles nos sacodem, eles nos tiram do nosso eixo e faz com que nós pensemos, é assim, a gente saiu daquele hábito, certo? De trabalhar fora, de estar em escola, de estar em consultório, né? Ou qualquer outro lugar que as pessoas iam nos seus dias comuns. E aí a gente saiu desse eixo, saiu desse hábito. E vamos ter que nos reinventar. Vamos ter que nos reinventar. E de forma rápida, acelerada. E que nem sempre é uma reinvenção sem sofrimento. Há um sofrimento aí. Né? E é importante reconhecer esse sofrimento para estar junto de pessoas que possam nos fortalecer também. É importante isso. Né? E aí eu chego ao meu último ponto dessa live, que é a educação. Isso, eu vou ler, nos tira da zona de conforto, e isso é importante, nos faz crescer. Exatamente. Nos faz com que tenhamos um repertório de vida para que, se outras crises aparecerem, nós tenhamos como conviver com essa crise. Né? E aí eu vi nesse estudo da resiliência, a resiliência na educação. Então, assim, eu estava refletindo esses dias e como serão os artigos ou trabalhos acadêmicos sobre o que é que nós estamos vivendo agora e como isso vai reverberar na educação. Né? E é muito importante o papel do professor. Como está esse educador que está assim na ponta, né? Junto com o aluno, com poucos recursos, tendo que atender esses alunos à distância, tendo que pensar na desigualdade de acesso. Todos nós, né, estamos pensando nisso, nessa desigualdade de acesso. E aí é de fundamental importância, uma coisa que eu tenho conversado com os professores da escola onde eu trabalho, em reuniões, a questão da comunicação. Eu já falei antes, né, como a gente se comunica, e essa questão da comunicação com os alunos é muito importante. É o estar presente. Para que esse aluno, dentro das suas possibilidades, ele possa também encontrar sua resiliência. Por isso que eu falo em comunidade. Né? Estar em comunidade, estar em cooperação, estar em solidariedade. Não se culpabilizar pelo que está acontecendo ou que não foi possível fazer, porque todos nós estamos num processo onde nós não temos muito o que fazer. Nós não temos o controle, certo? Aceitar que nós somos responsáveis, e aí eu digo nós porque eu também estou nesse contexto da educação. Então, aceitar que nós estamos responsáveis por esses alunos. Então, é importante fazer o nosso melhor. Ter um papel ativo, né? É muito importante isso. Eu sempre coloco que penso agora, né, como nós estávamos num momento de passividade, porque o aluno vinha até a escola e agora a escola tem que ir até o aluno. E isso a gente vai refletir na live da próxima semana, que eu vou falar sobre essa questão da escola, fora de seus muros.
Então, esse papel ativo do professor e das pessoas que estão trabalhando na escola, né, todas as pessoas que estão trabalhando na educação, é muito importante. Ter compaixão e cultivar valores, né, compaixão daquelas pessoas que não têm acesso, compreensão para isso, e a partir daí buscar soluções que sejam possíveis para essas pessoas, porque o acesso à educação é um bem de todos, né? Então, a escola, a gente tem que pensar que a escola está fora dos seus muros, ela está na minha casa, a escola está na casa dos meus alunos, a escola está participando da vida familiar, ela deixou de ser uma instituição concreta, ela agora está dissipada. Eu refleti muito sobre isso, ela está dissipada. E a gente não pode mais pensar a escola como um prédio de cal e paredes e portas. Não, a escola, mais do que nunca, nós percebemos que a escola é muito mais do que o prédio. Ali é só mais um elemento da escola. A escola somos todos nós que estamos nela. Né? E aí acessar a criatividade, como eu coloquei antes, né? Criar estratégias que motivem, engajem todos nas atividades, certo? Edna colocando, ela voltou à sua origem, exatamente, não se tinha um lugar, a escola pode ser em qualquer lugar, agora tem-se que garantir que todos tenham acesso a ela, isso é importante, e esse é o problema que nós estamos enfrentando enquanto escola, certo? E aí, dentro dessas reflexões, eu acredito que a gente refletindo as possibilidades, tendo um olhar para si, vendo principalmente qual é o significado da minha profissão, qual é o significado de ser professor, de trabalhar em educação. Que significado tem isso para a minha vida? Né? Eu acho que isso vem ajudar a refletir e a buscar a criatividade, uma comunicação mais efetiva e afetiva. Vem também ajudar no professor que tenha compaixão por esse aluno, esses valores que são tão caros e que são tão necessários hoje, para que a gente possa estar junto, e motivação, e perseverança, isso tudo vem junto, né? E é cuidar do emocional, cuidar do nosso emocional, cuidar para poder cuidar do emocional do outro. Né? Então, cuidado emocional de todos os atores da escola, chegar perto, né? Ter uma disponibilidade de amparo, se colocar no lugar do outro sempre, sim, Leila. Ter a empatia, né? Ter essa compreensão, né? Que a cooperação nos seus pares, é de fundamental importância. Eu não estou fazendo o meu trabalho, eu estou fazendo um trabalho, uma equipe, eu faço parte de uma equipe e eu tenho que utilizar a minha equipe como um recurso para poder exercitar a minha resiliência. E aí eu concordo, Sandra, né? Trabalhar com a educação em nosso país é um exercício constante de resiliência. Exatamente. É um exercício constante, mas aí, para que essa resiliência ela seja exercitada, eu acho que é muito importante eu saber qual é o sentido do que eu estou fazendo. Se o que eu estou fazendo em qualquer coisa, seja na educação, seja como profissional de saúde mental, que eu também sou, seja em qualquer coisa que você faça, qual é o sentido que você faz, que você dá para isso que você está fazendo? Porque aí, a partir daí,
eu acredito que as possibilidades de acessar a sua resiliência seja possível. Se eu estou num trabalho em que eu não vejo um sentido, eu vou me desmotivar. Né? Isso pode acontecer. Mas se eu vejo um sentido, que se eu acredito naquilo que eu faço, se eu tenho fé naquilo que eu faço, eu acredito que haverá uma possibilidade de esperança, uma possibilidade de criatividade, uma possibilidade de exercitar a resiliência. Né? E eu estou vendo, sim, muitos de nós deixamos de lado a atenção e acabamos largando de mão. Né? O Wesley, nosso aluno lá da Mariano. Né? E assim, é a questão, você tem a pressão, todo mundo está sendo pressionado, todo mundo está trabalhando muito. Por isso que eu boto ainda, enfatizo ainda a questão que significado eu dou para o meu trabalho. Que significado eu dou para eu ser estudante? Qual é o meu objetivo, né, de ser estudante? O que é que aquilo tem sentido para... Qual é o sentido que eu dou? Certo? Kirley, My Little Princess, além das dificuldades de desigualdade, que nem todos têm acesso à internet, ainda tem a saúde mental, que muitos estão bem apreensivos com essa situação, não conseguem focar nas aulas. Sim. E se há uma patologia, isso eu estou falando, né, de resiliência para as pessoas que não apresentam nenhum tipo de patologia, mas se você tem a patologia, você tem uma doença, a ansiedade, a depressão, é primordial, primeiro, cuidar dessa saúde. O que eu estou falando aqui de resiliência são de aspectos que estão sendo vivenciados por pessoas que não apresentam, né, nenhum problema de saúde mental e que estão vivenciando momentos de angústia, momentos de estresse, momentos de conflitos em relações. Então, a resiliência, eu estou falando para esse norte. Né? Porque é primordial nós cuidarmos primeiro da nossa saúde. Né? Então, vamos lá. E aí, eu estou encerrando, né, essa live com um pensamento que eu tirei desse livro aqui, Laços e Nós, né, de Beatriz Cardella, Amor e Intimidade nas Relações Humanas. É um livro de uma gestalterapeuta, mas acredito que é um livro que fala de todos os tipos de relação. Eu estou vendo aqui, Leila, acho que ninguém está 100% de saúde mental. Acredito, sim, Leila, com certeza. Né? Não tá fácil para ninguém. Por isso que a gente precisa se cuidar. E nesse livro aqui fala de várias relações, né? Relações conjugais, é o foco desse livro, mas a gente pode estender e ampliar para todas as relações que nós temos. E eu tirei um trecho bem pertinente, né, uma citação que ela faz de Joseph Campbell, que ele diz o seguinte: é preciso abdicar da vida que planejamos para ter a vida que está esperando por nós. Vivemos para provar a experiência da vida, tanto a dor como o prazer. Então é isso, né? Nós temos que abdicar daquela vida controlada, planejada, que nós podíamos ir e vir, né, quando nós queríamos. Nós temos que deixar por enquanto essa vida, né, abdicar dessa vida, que é um luto, não é fácil, e abraçar a vida que está esperando por nós. Essa vida com esse contexto de pandemia. Né? E
na nossa vida nós experimentamos, não é possível não experimentar a dor, não é possível, e é possível experimentar o prazer. Então, dor e prazer, se eu não experimentar um e o outro, eu não vou saber diferenciar também. E essa é a experiência da vida. E aí vem a minha reflexão durante essa live sobre o exercício da resiliência. É a resiliência nesses momentos de dor. Saber que eles vêm, mas eles passam. Certo? Então eu queria agradecer bastante por vocês estarem, né, nessa live acompanhando comigo. Essa live eu vou deixar disponível no meu canal, Adriana Menezes, e vocês podem compartilhar, podem visitar novamente, né, se for preciso, certo? Então eu agradeço a vocês, e eu vou fazer feitas blogueiras, inscrevam-se no meu canal, podem ativar o sininho também, certo? E eu estou me reinventando. Nunca pensei em fazer live aqui. E estou aqui com vocês. E eu acho que essa é a forma muito produtiva de nós estarmos juntos. E é uma forma também de eu estou dando aqui a minha contribuição social, né? É uma contribuição que eu dou para vocês que estão escutando, para quem vai escutar depois dessa live, certo? Então, assim, eu agradeço, um beijo para todos e boa noite. Vamos exercitar a nossa resiliência, procurar focar na nossa potência que nós temos, que cada um de nós temos. Tá bom? Então, tchau e uma boa noite para vocês. Peraí, encerra.